Amém. Quando a Bíblia diz busca a sabedoria, é porque você não nasce com ela. Nossa! É porque E ela não vem de forma automática quando você não se vem, batiza. ela Puxa não vem nem vida! na oração, não Meu vem. Deus do céu. Sabe como Deus vai te dar sabedoria? Você vai ter que orar pedindo. E Deus ama esses pedidos, porque quando você pede sabedoria, Deus vai colocar um monte de situações para te deixar ali. Puxa! E agora, o que eu faço? Para Deus te forçar a pensar. É Deus te forçando ali, ó. E Meu agora, Deus, meu filha, Deus. pense em como resolver. Equilíbrio esse emocional, tá muito desequilibrado. É nas adversidades da vida que o Senhor vai te treinando. Você, mulher, que é guerreira do Nossa, Senhor, soldada do Senhor, é isso, é isso, é que isso. é embaixadora do reino nessa terra. Agora, se eu estou com o meu emocional, se eu não vivo uma liberdade emocional, dou problema. Eu não alcanço essa vida plena e nem consigo ajudar mulheres a alcançar. Por que que muitas pessoas falam assim, ó, gente, eu não oro pedindo paciência? Porque quando eu peço paciência, começa a acontecer um monte de coisa errada. E essas coisas erradas acontecem, sabe para quê? Para você desenvolver a paciência. E que bom Então, que assim, ó, não é acontece, que Deus né? está jogando paciência em você, ó, vou jogar paciência em você, Senhor, me derrama a paciência, e Deus, chuva de paciência em você. Não é assim. Quem dera, né, gente? Senhor, quero aprender a ser paciente. Ah, então tá bom. Então deixa eu ver o que que você vai fazer quando o seu filho chorar 2 horas da manhã e você tiver que acordar às 6 para ir trabalhar. E o seu marido dormindo nem se vira para te dar uma Isso. Aí o força. Senhor Deus vai ficar te observando para que você desenvolva a sua paciência. Exatamente. Ele não vai chegar e vai fazer assim, ó, toma a paciência na sua cara. Não, aqui, não dá para Não é fazer isso. assim. Não A funciona. paciência vem quando você aprende na adversidade a lidar com essas situações. Amor, eu lembro aqui, vou abrir um parênteses agora. Sabe? Também. Samuquinho Andrade, nosso filho de 4 anos, vai fazer Mas 5. ele foi bonzinho Não, ele até. foi, mas teve dia que ele acordou na madruga. Lembra aquela vez que ele ficou a noite toda com Sim. cólica? Uma única vez. Eu nunca vou Gente, esquecer. um bebê que não acorda na madruga, dando aquele choro da hora, Ai, não é um bebê não. convencional, né? E o Não, não, nosso não, não, bebê não, é não. bem convencional. É, ele era super bonzinho. Bebê não, que ele não é mais um Não, bebê. ele já é um Ele mocinho, ainda bem que ele não foi. tá aqui, Ele é senão um ele ia mocinho, falar. ele é um mocinho. Ele ia te corrigir. Isso. Então teve noites que eu sim acordei irritado. Teve noites que eu quis fazer coisas que eu não posso nem falar aqui com ele, porque eu tava bravo, amor. No sono a gente Eu perde um pouco. queria dar Dramin. Lembra que eu falei, dá Dramin pra esse Falei, menino? você quer matar o nosso filho? O homem É, tava a noite toda sem dormir. Era quase 5 da manhã, os dois com os olhos desse tamanho, com o Samuel teve, gritando. Eu já tinha feito de tudo. E, ai, meu teve. Deus, Aí, que aí o seu angústia. peito não saía leite. Não Aí eu tinha que um levantar para poder pedral. ajudar a tirar o leite. Meu Gente, Deus foi do uma céu. luta. Aí me Aí diz. Deus fala assim, ó, tô desenvolvendo a sua paciência, meu filho. Você não quer ser um homem de Deus? Você não quer ser Não referência? quer ter uma vida plena? Não quer ter uma vida plena? Sai, rompe com essa prisão emocional que é a impaciência e viva a Isso. liberdade emocional que é o controle dessas emoções. Ó, imagine se eu tivesse dado vários Dramins pro Samuel naquela época. Talvez a saúde dele hoje estaria comprometida. Ai, misericórdia. Não, sim, mas estou trazendo imagine Sim. que Imagine que. essa é uma técnica de apresentação, né? É, Imagine. ó, para poder o pessoal poder Leva a sua abstrar, né? audiência Tá certo. como é que fala? É uma forma de, Abstrar. é uma forma de aprendizado, mas beleza. Ok, ok. Vamos pro Mas próximo, vamos vamos pro lá, vamos pro próximo. próximo. Isso vai Proteja. melhorar, Certo. inclusive, até a sua vida com Deus. Quando você tem uma vida plena, porque assim, para alcançar a vida plena, não vem da noite pro dia. Então, se você tem uma vida ruim, É isso. se você sempre teve uma vida difícil, com muitos problemas, que ninguém é perfeito aqui, tem problemas na infância, muitas dificuldades, não ache que da noite para o dia as coisas vão mudar, minha irmã. Assim como a doença tem um processo, ou você fica com uma infecção da noite para o dia? Nada. É verdade. E se ficar da noite para o dia, é que aquelas bactérias se proliferaram muito rápido. Não é assim, aparece um monte de bactéria do nada. Elas se proliferam, porque elas têm um processo. Então, o adoecimento tem um processo e a cura também tem. Para alcançar a vida plena, uma vida plena, e nós estamos falando aqui na área espiritual com Deus, porque a vida plena pode ser em várias áreas da vida. Você estar com a sua vida conjugal, conquistar essa vida plena conjugal, mas a vida no relacionamento interpessoal com as pessoas não está muito bem. Então agora é hora de procurar a vida plena, alcançar e conquistar no relacionamento interpessoal. Então, em cada área da nossa vida, você tem que identificar: tem vida plena? Se não tem, está na hora de buscar. Mas como que eu alcanço uma vida plena? Quando você tem liberdades emocionais. Ou uma mulher alcança uma vida plena raivosa, brava com tudo. Não alcança nunca, porque ela afasta as pessoas, ela afasta o marido. Aí dá problema no casamento, dá problema com os filhos, dá o problema no trabalho. E ela não entende por quê. Porque ela é uma mulher raivosa. Aí é o inimigo. Aí é o diabo, É o né? diabo. Que, né,
Quer dizer, você planta e é o diabo que faz? Assim, é um negócio muito estranho. Mas, enfim, Enfim. você é muito raivosa, você acha que vai ter uma vida plena? Eu acho que não. Por quê? Existe um aprisionamento. A raiva. Não consegue se controlar. Tem que ter liberdade emocional. Quando você experiencia essa liberdade emocional, você, então, começa a caminhar rumo à vida plena. E consegue, inclusive, com liberdade emocional, ter uma vida plena com Deus. Você vê Deus da maneira quem Ele é mesmo. Que Ele te ama do jeito que você é. Sim, olha, isso que você falou agora é um gancho para nós trazermos outro tópico. Por que a vida plena é importante? Porque justamente melhora o nosso relacionamento com Deus. Muito. Que é o que você falou. Então, assim, ó, eu passo a não olhar o meu relacionamento com o meu Senhor pelo olhar traumático, pelo olhar dos traumas e das dores que eu vivi na infância. Quando eu alcanço essa vida plena, e é uma mudança que nós estamos falando aqui, e nós voltamos a repetir que é uma mudança de dentro para fora, eu passo a olhar Deus de fato como Ele é. E aí, como eu posso compreender quem é Deus? Vamos analisar a vida de Cristo Jesus. E aí, agora nós vamos trazer... E assim, ó, rapidinho. Então, para que nós tenhamos um relacionamento saudável com Deus, nós precisamos tirar o óculos do nosso trauma lá da infância e colocar o óculos da saúde, da inteligência emocional, da liberdade emocional. Quando eu coloco esse óculos? Quando é que eu vou colocar esse óculos aqui, ó? Quando é que chega o novo? Quando eu abro espaço para entrar o novo? Quando eu tiro o velho. Então, para eu colocar o óculos da liberdade emocional, eu preciso primeiro resolver alguns traumas lá da infância. Que te aprisiona. Então, veja, ó, tô com o óculos do trauma. Como é que eu fico com 2 óculos? Não dá para ficar. E aí o que tem que fazer? Tira. E o óculos do trauma não te deixa ver o caminho da vida plena. Isso, aí eu tirei o do trauma. Aí o que eu faço agora? Agora eu vou colocar o óculos da liberdade emocional. E agora nós vamos trazer um exemplo de um ser humano 100% carne. Quando eu falo 100% carne, é 100% ser humano, tá? Não é que vivia 100% na carne. Não. Então nós vamos trazer agora um exemplo de ser humano que viveu 100% na carne, porque era 100% de ser humano, que teve um relacionamento com Deus pela ótica da liberdade emocional, amor. Jesus. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus agora. Ele nos ensina com a história de vida, com a sua caminhada, o que é ter uma vida plena, que não é nada do que você está pensando. Essa vida perfeita, redondinha, zero bala. Zero bala, sem sofrimento, sem dor. Não. Sem questionamento. Não é isso não, viu? Nós vamos entender agora. Se você já leu os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai entender que Jesus, realmente o que nós estamos falando. Se você não leu, uma ótima oportunidade para você ler e conhecer desse ser maravilhoso que é aquele que nos conduz. Fez tudo por nós, né? Amém. O mais difícil ele fez. Agora, ele não fez tudo no sentido de tem questões emocionais que você tem que trabalhar. O mais difícil ele fez. Eu não podia me salvar. Não, é bom você ter falado isso. Ninguém aqui pode salvar sozinha. Ninguém. Não, amor. Ninguém consegue se chegar ao Pai, chegar à presença do Pai, se não fosse por Jesus, se não é por Jesus. É impossível. Esse impossível ele fez. Agora, tem alguns detalhes na nossa vida que Deus, Jesus, não vai fazer. Sabe por quê? Porque ele te ama tanto que ele quer te desenvolver. Nossa, é isso ele mesmo. Te ama tanto que ele está permitindo essa diversidade para você se desenvolver, para você conquistar essa liberdade emocional e ir para uma vida plena que ele conquistou também para você. Amor, por isso que eu me alegro quando o verbo se fez carne. Porque aí, quando o verbo se faz carne, ele se torna o nosso modelo ideal. Nosso modelo. Porque viveu como ser humano. Como nós vivemos aqui hoje. Nós somos seres humanos. E o nosso Deus encarnou para que nós pudéssemos falar assim, ó, puxa, nós temos um exemplo. E é claro que o nosso exemplo é um exemplo pleno, perfeito. Talvez nós nunca alcancemos o que Jesus vivenciou. Não. Né? Porque mas ele é o alvo. Ele é o alvo. E nós estamos nessa caminhada. E vamos trazer? Isso, vamos trazer. Então vamos lá, ó. O que é preciso para ter uma vida plena? Primeiro, anota. Anota aí. Jesus não se importava com o que os outros diziam sobre ele. Vida. Jesus não estava nem se importando se as pessoas duvidavam dele. Ele simplesmente permanecia dessa forma com as suas emoções blindadas. Exemplo, os fariseus. Lá em Mateus 12 diz assim, esse daí expulsa por Beelzebub. Olha que ofensa. Se do próprio Deus expulsando demônios falar que eu estou expulsando pelo diabo,
Jesus não se deixou abalar, deu uma resposta neles ali e continuou o trabalho. Ó, blindando, quantas vezes você não se preocupa com o que os outros vão falar de você? Ontem nós estávamos falando com algumas irmãs, né, Vini? Não Falamos. consigo louvar, porque está preocupada com o que o outro vai pensar. Isso é prisão emocional, isso te impede de ter uma vida plena na área ministerial, na sua vida ministerial. E até mesmo, às vezes, na carreira profissional, precisa fazer uma palestra, precisa apresentar um projeto, precisa liderar uma equipe, precisa vender uma ideia para alguém. Como é que vai conseguir fazer, sendo que eu me preocupo em demasia com o que os outros vão pensar a meu respeito? E assim, ó, nós não estamos falando que você precisa ser uma pessoa irresponsável, falar tudo o que pensa, né, da forma que você... Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que se você tem projetos, se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem sonhos, se você tem ambições, e você não consegue vivenciar porque você tem medo do que os outros vão falar de você, do que os outros vão pensar, quando você fracassar, se você falhar, aí você precisa refletir. É disso que nós estamos falando. Exatamente, porque Jesus, minhas irmãs, ele não se importava. Quando vinham lá duvidar dele, Nazaré, ninguém queria nem saber de Jesus. Nossa, é verdade. Eu tive que crescer, criatura. Tá falando aí que é filho de Deus? Tá curando aí? Tá curando por quê? Que negócio é esse? Para de curar agora. Sabe o que Jesus fez? Beleza, amor. Olha só, o que... Meu Deus, Jesus não saiu da igreja, né? Não. Não, agora, peraí, agora eu vou falar, eu vou entrar agora. É assim, ó, se você tá fazendo alguma coisa aí na igreja, e tem um monte de gente que te critica, que fala assim que você não é de Deus, que é o espírito do Beelzebub que tá em você, e aí você pega e sai da igreja, esse não é o caminho. Jesus passou por isso lá em Nazaré, lá na Galileia, em Nazaré, isso mesmo. E aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, vou continuar meu ministério. Sabe aonde? Aonde querem ouvir. Vou para Cafarnaum. Vou para a Judéia. Jesus não parou o ministério dele. Se falaram isso para Cristo, que é o próprio Deus, que é o que há de melhor no céu, se falaram isso para Jesus, não vão falar para você. E aí, quando te falarem, porque vão falar, você vai sair da igreja? Você vai se travar? Ou vai se esfriar na presença de Deus? Você vai se esfriar na presença de Deus? Se você está no ministério, minha irmã, se você está no ministério e tem pessoas que não gostam do seu dom, do seu talento, que te criticam, que te rejeitam, que não gostam de você, não vão com a sua cara, que falam mal de você, que fofoca. Nós somos seres humanos e temos um coração duro. E muitos de nós, seres humanos, fofocamos. Muitos de nós, seres humanos, falamos mal do outro pelas costas. Se você vive essa realidade, não sai da igreja. Não perde a comunhão com Cristo. Sabe o que você faz? Vai para um outro ministério. Vai para um outro lugar. Rejeitaram Cristo lá na Galileia, lá em Nazaré. Sabe o que ele fez? Ele foi para Cafarnaum. Ele seguiu a vida. Ele foi como muito bem, ele deu continuidade no propósito. Ele não deixou... Então, assim, ele é como se fosse a água. Aí tem a pedra aqui. Sabe o que ele fez? Ele desviou da pedra e seguiu. É claro que... mas falar é fácil. E é fácil mesmo, é por isso que eu estou falando aqui. Mas nós já passamos por isso. Nós sabemos, e até hoje na internet a gente ouve um monte de coisa, gente. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque nós sabemos nosso propósito.